Boa noite, pessoal. Um prazer estar nessa noite aqui, né? Nesta última atividade científica do ano da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Na realidade, é um pouco mais do que isso, né? É a última atividade científica das duas últimas gestões que eu tive a honra de presidir a PRS. Então, começou em 2016. A gente está, nessa noite, terminando nossa contribuição, né, científica, que é o nosso objetivo maior na PRS. As próximas duas atividades é a inauguração da nossa nova sede, que vai ser por questões sanitárias para um grupo muito pequeno, infelizmente. A gente gostaria que pudesse ser para todos os sócios, mas nós vamos filmar e vamos depois colocar streaming para todo mundo. E que vai ser dia 18 de dezembro, e no dia 17 de janeiro, a transmissão, né, a nova diretoria que vai assumir, que vai nos suceder. Então, é isso, né, que nos resta. Mas eu vou passar para a Andréia Poiastro, que é a nossa querida diretora científica dessa gestão, que é certamente a grande responsável por tudo de bom que aconteceu nessa gestão, em termos científicos. E a gente só podia terminar, eu acho, 6 anos falando de nós, This Is Us, né? É um pouco do This Is Us. Alô? Estão me ouvindo? É que eu acho que a minha internet deu uma osciladinha aqui e trancou. Mas, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Flávio, pelas palavras. É uma grande alegria estar aqui nesse final de ano com os colegas queridos, amigos. Estamos todos bem, com saúde, vacinados e esperando que 2022 seja um ano melhor ainda. Para a gente finalizar, então, esse ano, nós pensamos em retomar uma atividade que nos foi muito cara o ano passado durante a pandemia, né, pessoal? Que a gente fez várias rodas de conversa para discutir filmes, livros, séries, música, e isso foi de grande auxílio para nós durante aquele período que nós estávamos enfrentando e seguimos enfrentando esse ano também. Então, essa série, né, vai ser debatida hoje com os nossos colegas aqui da mesa, mas queremos contar muito com a participação de todos que estão aqui assistindo, através de perguntas, reflexões, ideias, contribuições. Não fiquem tímidos, por favor, participem. Tem duas formas de participar, uma é através do chat, né, escrevendo ali as perguntas, ou ideias, ou reflexões, e a outra forma é através da mãozinha, para entrar no vídeo aqui conosco e fazer a sua pergunta, certo? Então, por favor, contribuam e participem conosco. Então, vamos dar início à atividade. A gente, antes de começar, nós estávamos aqui reunidos e fizemos uma combinação mais ou menos da ordem dos colegas que vão falar sobre essa série. A gente combinou, assim, fazer realmente uma roda, então cada um vai falar alguns poucos minutos, para dar aquele pontapé inicial, e depois vocês vão falando, e aí a gente vai fazer aquele bate-papo, aquela ideia de uma atividade bem dinâmica e interativa. Então a gente vai começar com a Aline Vagué, que eu vou apresentar a Aline, depois o Lucas vai falar, o Lucas Mendes de Oliveira, o Flávio Chances, nosso presidente, e finalizando essa primeira rodada, a Eneida Yankelevich. Então, eu vou brevemente ler, vou fazer a apresentação deles. Então, a Aline é psiquiatra pelo Hospital de Clínicas e membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Depois, se vocês quiserem acrescentar alguma informação, né, sobre vocês que eu me passei aqui, por favor, fiquem à vontade. O Lucas Mendes de Oliveira, psiquiatra também pelo HCPA e psicoterapeuta pelo CELG. A Eneida Yankelevich, psiquiatra, membro efetivo e psicanalista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E o Flávio Milman Chances, então, presidente da PRS,
Não está aqui no post o teu currículo, Flávio. Depois tu te apresenta aí que o pessoal não te conhece, viu? Tá bom? Então vamos dar início, Aline, por favor. Tudo contigo. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a Andréia e ao Flávio pelo convite. É realmente uma honra poder encerrar esse ano longo e desafiador discutindo essa série que, sem dúvida nenhuma, instiga e encanta a todos nós. E ao lado de colegas, amigos, né, e inspirações na minha vida, como a Eneida, o Lucas, o Flávio, a Andréia. Estou realmente feliz de poder estar aqui com vocês e com os colegas que a gente não está podendo ver, mas sabe que estão se reunindo e que vão certamente participar dessa conversa. This Is Us se prepara, então, né, para a sua 6ª e última temporada, que estreia agora em fevereiro. E eu acho que não por acaso, o Flávio começou dizendo, né, que encerra 6 anos, 6 longas temporadas, né, Flávio, de desafios importantes. E eu acho que não há narrativa melhor escolhida do que This Is Us para poder traduzir algo que faz parte de um trabalho institucional, de uma gestão, como a que o Flávio capitaneou, que traz humanidades tão viscerais e cruas como é o caso de This Is Us. Eu aproveito, Flávio, antes de começar a falar sobre a série, eu queria te parabenizar, te deixar um abraço carinhoso, cheio de uma profunda admiração e respeito, porque 6 anos à frente de uma instituição e com pandemia, sem pandemia, com o fôlego, com a vitalidade, com a riqueza, né, científica e afetiva que tu pudeste nos oferecer, não é algo comum. Então, fica o meu carinho a ti, que capitaneaste o grupo, né, e a todos os grupos que tu estiveste à frente aí nesses 6 anos. Meu carinho Obrigado, a vocês e a Aline. Andréia. Um beijo. Obrigado. Beijo. Bom, mas vamos lá, porque a gente está aqui, então, para conversar sobre This Is Us. Meu grupo pessoal de amigos certamente se divide em 2 grupos no que se refere à série This Is Us. Um primeiro grupo que ama e consome a série, né? Que consumiu a série, devorou e que virou um objeto de adoração. Um outro grupo que ama a série, mas que inevitavelmente sucumbe à dor e à aflição e às angústias que a série vai evocando e que precisou interromper em algum momento, seja lá temporada 1, 2, 3, e que diz, olha, eu não consegui, eu parei, pesado demais, intenso demais. Mas o denominador comum desses 2 grupos é que todos amam a série. Não há quem não se identifique, quem não se relacione com essa família tão querida, tão complexa e tão realista como a família Pearson e todos os seus comemorativos. Eu acho que essa razão pela qual This Is Us é adorada, eu fiquei pensando o que tem This Is Us, né? Que afinal de contas faz com que todos nós nos conectemos a ela. E eu entendi, eu não consegui pensar exatamente o que traduzia isso. Até que veio um poema na minha cabeça, que eu adoro, que é de uma poetisa polonesa, Wisława Szymborska, em que ela vai falar... Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler porque é curtinho e eu acho que dá um tom legal para a nossa conversa. Ela, muito melhor do que eu, encontra palavras, então eu vou me apropriar delas. Chama Parábola. Diz assim, pescadores retiraram uma garrafa das profundezas. Nela havia um papel, e no papel estavam escritas estas palavras, aspas, gente, me salvem, estou aqui. O oceano me jogou nesta ilha deserta. Estou na praia esperando ajuda. Se apressem, estou aqui. Fecha aspas. Não tem data. De certo, já é tarde demais. A garrafa deve ter flutuado muito tempo no mar, disse o primeiro pescador. E não diz onde é o lugar. Não dá para saber nem qual é o oceano, disse o segundo pescador. Já o terceiro pescador nos dirá. Não é nem tarde demais, nem longe demais. A ilha aqui está em toda parte. Houve um desconforto. Fez-se silêncio. As verdades gerais têm disso. Eu acho maravilhoso, porque assim como a ilha aqui, que a Wisława nos traduz, This Is Us também tem algo dessa ilha aqui que, de alguma forma, está presente em todos nós. A polissemia do us é absoluta. Pode se tratar da minha família, da Eneida, da Andréia, Flávio, Lucas e de cada um de nós, porque circulam ali afetos comuns. Inveja, rivalidade, amor, encantamento, raiva, sedução, paixões,
tem de tudo. Então, eu acho que esse poema, de alguma forma, transmite por que This Is Us nos captura. Porque fala da vida de todos nós, e isso é algo que fica muito evidente. Ontem eu recebi uma foto que trazia mais ou menos uns 10 livros empilhados com filósofos, Ortega, Heidegger, Sinclair, e que dizia: o que é filosofia e qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta eterna, antiga e impossível de uma resposta final. Mas eu acho que This Is Us nos ajuda a contornar, em parte, qual é o sentido da vida. A gente pode ler, experimentar, ter vivências, mas quando a gente enxerga aqueles personagens, a gente vai se identificando com eles, entendendo qual é o sentido, ou pelo menos parte do sentido. E aqui o fio condutor do que eu queria nesse estímulo inicial trazer são as memórias. This Is Us brinca com uma cronologia que não é linear, tem presente, passado, a gente somos ejetados para o futuro, voltamos para o passado, e eu acho que isso tem uma realidade importante, porque tempo e memórias não são construções a priori, nós precisamos gradativamente ir fazendo isso. O Galeano, Eduardo Galeano, no livro dos Abraços, vai falar que recordar vem do latim e significa recordes, voltar a passar pelo coração. Eu me lembrei, quando eu li isso, e por isso as memórias são o que eu pretendo destacar, de um episódio, destacar um episódio dessa série é quase que uma heresia, mas vamos lá. Um episódio que é da temporada 1, episódio 16, que chama Memphis. Eu não sei se vocês se recordam, mas é um episódio em que o Randall vai com William, seu pai biológico, de volta a Memphis. Tem um tom de despedida, porque o pai está morrendo, mas junto com esse tom de despedida tem um tom inaugural, de um reencontro, com os primos do Randall, que então ele vai conhecer, e com ele mesmo, com a origem. Eu acho que quando William morre, ele vai dizer que as duas coisas que mais importam estavam, uma no começo e outra no final. E é uma cena particularmente emocionante, dentre tantas outras. E ele se refere ao final, fazendo uma menção ao filho que está diante dele, e ao início se referindo, então, à mãe, que é uma figura que fica evidente, que é importante na construção desse personagem, que é o William. Eu acho que, no final das contas, é maravilhoso isso, porque as memórias vão ser, e isso é o que eu penso, as memórias vão ser o que, de alguma forma, não isoladamente, mas também, dão sentido à nossa vida. Nós podermos ter uma vida em que a gente vai construindo lembranças, memórias, né, e que a gente vai carregando junto uma construção que vem junto a uma noção de ter para onde, para quem voltar, eu acho que é o que nos permite, não só, mas também, poder morrer em paz em algum momento. E o William morre em paz quando pode remeter a essa mãe de mãos dadas com seu filho. Não só morrer em paz, mas também ressignificar as nossas experiências. E esse é outro ponto que eu acho que nos engancha no This Is Us. A cada episódio, de alguma forma, a gente não está só assistindo a uma série. A gente está podendo evocar memórias e, dessa forma, ir ressignificando experiências da nossa vida. Eu não vou me ocupar muito mais, porque acho que já passei 5 minutos a horas, mas falar de This Is Us num tempo curtinho é impossível. Mas eu ficaria com esse fragmento, as memórias, a nossa possibilidade de ressignificação e como elas são importantes para a gente poder viver bem, mas também morrer bem. E estou louca para ouvir o Lucas, a Eneida, Flávio, para a gente conversar. Obrigada, André, acho que é isso. Obrigada, Aline. Vamos lá, muito bom pontapé inicial agora com o Lucas. A Aline destacou as memórias, vamos ver o que o Lucas vai trazer para nós. Obrigado, Andréia. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite e é um prazer. Aline, minha amiga e uma das minhas inspirações psicanalíticas, que temos momentos especiais assim de inspiração de fato. E This Is Us me lembra disso, e agora aconteceu algo interessante, porque eu estava escrevendo e ela falou 2 passagens do que eu escrevi em seguida do que eu escrevi. Eu estava aqui escrevendo e eu já vou explicar por quê. Inclusive, reciprocidade, Lucas, intimidade e reciprocidade. A tatuagem está aparecendo aqui, eu já explico ela. Mas antes disso, Flávio, obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns pelos 6 anos. Eu acho que foi uma não coincidência interessante, 6ª temporada e 6 temporadas da PRS. E eu o conheço pouco pessoalmente, mas tem uma gentileza que sempre
chegou até aqui e continua chegando, apesar de eu estar distante em Brasília, que custa muito, que eu dou muito valor, né? Que custa, que eu dou muito valor. E eu queria te agradecer por isso e te parabenizar por esse encerramento do Imagina. ano e dos 6 anos. A Um Andrea, abração, igualmente. obrigado. E o que eu ia trazer é muito... É um detalhe que This Is Us, porque a pergunta que eu fiquei me fazendo é o que a gente vai conversar, o que me toca em This Is Us. E This Is Us me toca justamente no sentido da ressignificação, que é o que a Aline falou, que é esse símbolo que está tatuado no meu braço, que chama-se Sankofa, que é um símbolo africano, é um símbolo iorubá, e ele tem 2 origens, é de uma mitologia chamada Adinkra, e é um pássaro que busca um ovo nas costas e fica repetitivamente colocando esse ovo à frente. E esse símbolo era ensinado às crianças em tribos que não é feio voltar ao passado para pegar o que a gente esqueceu, para poder ressignificar o presente e seguir em frente. E eu acho que This Is Us toca muito porque a série inteira se passa nesse formato e que ao mesmo tempo é o formato que a gente acredita que é o que a psicanálise se propõe, a psiquiatria se propõe, de poder ressignificar histórias, por mais conturbadas e esquecidas e apagadas que elas sejam. E aí, como todo mundo vai ter algum apagamento, alguma ressignificação para fazer, e a série é muito feliz em conseguir trazer uma diversidade de ressignificações muito ampla. Eu estou agora terminando a 5ª temporada e eles me surpreendem que eles conseguem ser sucessivamente mais felizes. E isso me toca muito porque é muito real. Todo mundo já se viu em alguma coisa de revisitar um passado muito doloroso e ter que lidar com aquilo, e às vezes você apenas trava frente àquele passado doloroso, às vezes você ressignifica e segue em frente. Então era isso. Eu queria trazer Sankofa, que é algo que, para mim, é quase uma significação de vida e de trabalho, e que tem muito a ver com a forma como This Is Us se apresenta. Muito obrigado. Muito bem. O Lucas, então, trouxe para nós esse símbolo que está tatuado, né, e que ele fez no braço dele, que tem um valor para ele, né, do seu passado, da sua cultura, e que ele relacionou com a série. Muito bacana o teu comentário. Vamos passar para o Flávio agora. Muito bem. Bom, de certa forma, eu fui pego de surpresa antes, agora, quando a gente estava conversando, que eu ia ser debatedor. Eu achei que eu ia, assim, dividir a bola com a Andrea, mas enfim, acho que, na verdade, está todo mundo aqui para debater. A Andrea também certamente vai contribuir, e todos vocês que estão assistindo, a gente quer realmente que seja uma roda virtual de conversa. E eu acho que uma série como essa, um pouco a Aline falou Não, primeiro é um prazer estar com os amigos aqui, né? Isso eu queria dizer aqui. Com amigos de longa data, com amigos de menos data, com amigos, inclusive, que praticamente a gente não se conhece pessoalmente, como o Lucas, mas que a gente se gosta de longe. Então, é isso aí, né? Esta é uma série que, um pouco como a Aline falou, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que os amigos se dividem. Eu confesso que eu tinha, partindo do meu ponto de vista, achava que essa série era 100% unânime. Até que um dia eu botei, há uns 2, 3 meses, encantado que estava pela série, que me fez muita companhia durante essa pandemia. Foi uma série que eu devo muito a ela, assim, porque me ajudou a sobreviver a essa pandemia, entre tantos filmes e livros, né, que nos ajudaram a sobreviver. A arte foi uma dádiva, né, nessa pandemia. E eu botei numa rede social, enfim, sobre a e eu me surpreendi como algumas pessoas falaram mal da série quando eu coloquei, assim. Eu fiz tipo aquilo que se coloca a votação, né, assim, que tem no Insta, né, e eu achei que ia ser 100%. Então, eu sempre me pergunto por que, né,
algumas pessoas... Eu acho, primeiro, que é um direito das pessoas gostarem ou não gostarem, enfim, não tem nenhum problema. Mas eu acho que ela toca em alguns pontos que são muito dolorosos e difíceis. E eu acho que nem todo mundo está, assim, e ainda mais durante uma pandemia, disposto a entrar em contato com alguns pontos muito difíceis que essa série acaba colocando. Então, eu vou seguir a ordem, porque eu acho que sim, acho que a Aline falou de memórias, né? Onde se vê, como bem resumiu a Andrea, e essa possibilidade de ressignificação. O Lucas, né, seguiu na carona dizendo que, bom, a ressignificação, né, ela mostrou a tatuagem, ela não é feio voltar para o passado, né, que a gente pode ressignificar, e eu vou seguir essa carona dizendo que voltar para um passado de luto é muito difícil. E, para mim, essa é uma série que o personagem principal não é nenhum dos personagens que estão ali, mas é o luto, né? A perda constante. E há muitos lutos. Eu anotei aqui, enquanto a gente estava agora conversando, assim, claro que o primeiro e grande, o luto, é o luto do pai, né, de todos, né, que morre. Eu acho que essa altura do campeonato não é mais spoiler, né? E se for também, não tem nenhum problema, porque essa série não é sobre fatos, é sobre sentimentos. Assim. De um pai que morre após um incêndio, né? E essa perda traumática de uma família aparentemente feliz, mas não uma felicidade felicidade margarina, mas uma felicidade real, dificuldade e tudo. Uma família tão feliz, tão realisticamente feliz e com uma perda tão traumática, é o grande luto da história que a gente vai acompanhar durante as temporadas. Mas tem outro, e eu acho que esse luto ele é um luto que perpassa e ele molda a personalidade de todos os personagens. Todos eles acabam agindo e reagindo ao longo de toda a série em função da perda desse pai. É como se essa morte ela definisse o resto de toda a história. Na minha opinião, assim, ela define completamente. Esse é o grande luto. Mas tem outros lutos. Tem o luto da mãe que começa a falecer a olhos vistos por uma doença cerebral degenerativa. Né? Uma pessoa tão encantadora, uma cantora tão maravilhosa, uma pessoa de memórias tão lindas, e ela vai justamente desaparecendo pelo principal, que é a memória. O luto da outra mãe, né, da mãe afrodescendente, que por uma série de razões, especialmente de racismo, não consegue viver a vida que ela poderia ter vivido, ou também ser filha de um pai muito rígido. Assim. Esse é um outro luto que essa outra mãe nos mostra. O luto do corpo ideal. Né? Tem uma personagem com obesidade mórbida e que passa todo o tempo da série sofrendo por esse corpo muito distante do ideal da sociedade. O luto pela segregação racial, que aparece muito no início da história, e muito interessante que agora na penúltima temporada, né, já que a última vai ser em fevereiro, muito lindo, né, reaparece durante esses episódios dos Estados Unidos do ano passado. Né? Ou desse ano, acho que foi. Não, ano passado. Né? Ano passado. Então, o luto, eu diria, de um país idealizado, os Estados Unidos, que esconde um racismo né, orgânico assim, dentro de uma sociedade. O luto de um país que foi violentado, Vietnã, ele aparece também, e o luto de um país que violentou e depois as passeatas que mostraram, e as consequências de ambos os lados, né? Tanto para os vietnamitas quanto para os americanos, porque o tio é um traumatizado de guerra, assim, né? Então também aparece o luto de um pai usuário de drogas, né? De um pai muito longe de ser um pai ideal. O luto de uma infância perdida, né?
que foi morta por um incêndio, por uma tragédia, né? E o luto de um pai que morre pelo câncer, o outro pai, né? que a Aline falou. Então, eu acho que é uma série muito difícil de assistir, né? A gente é invadido pelo tema, e quando a gente acha que vai superar o luto, volta um outro luto. E, então, para finalizar, eu quero dizer que, de certa forma, essa série ela é tão This Is Us, porque a gente passa o tempo inteiro tentando ressignificar perdas, e perdendo, e ressignificando, perdendo, e ressignificando, e perdendo, e ressignificando. A vida é perda, eu acho, né? Por mais que às vezes a gente ache que não seja, ela é o tempo inteiro perdas. E eu acho que é disso que fala a série, e é por isso que me tocou muito. Me identifiquei, chorei muito vendo essa série, e teve momentos em que eu não consegui assistir, em que eu parei, eu costumava assistir à noite, e que eu não consegui. Eu tive que, no dia seguinte, voltar a tentar assistir de novo. Então, assim que me tocou essa série, foi desse jeito. Né? É isso. Muito bem, Flávio. Acho que falaste com muito sentimento, assim, né? E com a emoção, conseguiste transmitir para nós a emoção que a série despertou em ti e ampliasse, né, a fala da Aline, do Lucas, falando dessas perdas, né, e como a gente lida com elas e como a gente elabora, né, os lutos que a gente enfrenta ao longo da vida. Vamos então ouvir a querida Eneida Yankelevich. E depois, pessoal, por favor, estamos aguardando perguntas, contribuições, reflexões, para a gente fazer uma roda de conversa para valer. Tá bom, Eneida? Até só reforçando aqui a ideia é a gente pensar juntos, né, gente? E eu acho que quando tu falasse dos títulos, para a gente corrigir, eu acho que todos nós somos sócios da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é um título né, que nos honramos e que nos une. E hoje a gente está aí festejando a gestão, as gestões do Flávio, com os elogios a ti, né, André? Mas eu quis começar por isso, porque eu achei super interessante, que eu sou a mais velha. Vocês estão falando de memórias e passado, e eu pensei em falar, para mim, o mais forte é em presente. Porque hoje em dia a gente tem quase esses seriados, quase como uma obra de arte, né? O primeiro episódio, que é o que eu mais gosto, do seriado, ele é uma obra de arte, né? Uma produção, ele instiga. E eu me lembrei que o Borges diz que, para ele, literatura é colaboração, que acontece no encontro do leitor, aqui de quem assiste, com o escritor, e aí se constrói uma obra de arte. O Dr. Pechansky, Dr. Isaac Pechansky, o pai do Flávio, em 2001, publicou no Jornal da Sociedade Psicanalítica uma página primorosa, que eu recortei e tenho até hoje, falando sobre o que é isso que acontece com a arte, o que é esse encontro. Por isso que eu estou pensando sempre no presente, que é de onde a gente pensa e ressignifica, como vocês disseram, o passado. E ele fala sobre o que ele chama de uma obra de arte psicanalítica, que é o Freud falando sobre a escultura Moisés no Michelangelo. E aí ele diz que é muito bonito, eu posso ler também as palavras dele, um verdadeiro trabalho de arte analítica sobre uma grandiosa obra de arte. O encontro com a verdade, contudo, não aconteceu. Freud não falou com Michelangelo. E é possível, e aqui faço uma especulação, que se possa ficar sabendo mais sobre o inconsciente de Freud do que sobre o de Michelangelo. E eu tinha pensado muito nesse tipo de encontro, pela mesma pergunta que vocês se fizeram,
de o que acontece, que tem gente que ama, tem gente que não consegue ver, a tua turma, né, Aline, eu amava e via, eu amava e não conseguia ver, o Flávio que encontrou os que não gostam, e o que acontece nisso, sabe? E aí eu me lembrei do Mário Quintana, que todo mundo sabe que eu amo, que ele tem uma poesia, eu acho uma poesia que ele diz assim, o João Sabiá, eu vou dizer com as minhas palavras que eu esqueci de trazer para cá, o João Sabiá espiava por cima do meu ombro enquanto eu escrevia, e aí ele disse, mas tu já não falaste da alma dos matutos no inverno, da alma do sapo, não sei qual lá, por que tu não está podendo escrever? Isso não é a alma deles? E o Mário Quintana, não, isso é a minha alma. Então, o que eu quero destacar é que cada um de nós assiste o seriado enxergando aquilo que pode ver. E eu me lembrei, isso que eu queria trazer instigante, porque eu vou ser das que incomoda. Eu acho que é sobre perda, sabe, Flávio? Mas eu acho que é sobre soluções. E eu acho que a vida é isso, tem as perdas, mas tem as soluções e os encaminhamentos, as transformações no nosso jargão que se pode fazer. E eu acho mais fascinante de tudo é que hoje em dia a gente vê seriado, não se pode falar em novela, mas eu quero saber porque ele não pode falar em novela, que é uma produção brasileira, popular e muitas vezes de alta qualidade. E a gente não fala sobre isso. Então, isso é uma das questões que eu fico me perguntando. Mas hoje em dia se vê seriados, mas tinha séries escritas de mistério, tinha saraus em que se lia o que os escritores escrevem. Então, é uma necessidade humana poder se encontrar consigo mesmo através das transformações que os artistas são capazes de nos oferecer. Eu quero só lembrar uma coisa, o assunto é família, gente. Família é pertencimento. Eu comecei dizendo, nós todos pertencemos à Associação de Psiquiatria. O Lucas, eu assisti uma amiguinha da minha sobrinha, que hoje em dia é uma grande antropóloga, e que trabalha na África. E ela contou que na África, no estado específico que ela estava, que eu não vou me lembrar qual, a palavra para pobre era sozinho, porque ela disse que um dos ditados de lá é assim, precisa uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, eu acho que a nossa necessidade de pertencer, ela também nos aciona. Agora, só para finalizar, eu me lembrei de um filme do Woody Allen, que talvez vocês tenham visto, que é Madena e Madena. É uma história assim, em Nova York, um grupo de amigos sentados numa mesa, discutindo temas da atualidade, fofoqueando, e tem dois diretores. E aí começa a contar a história de uma moça, de uma mulher, que é essa Madena. Então, aí aparece o filme que cada um desses diretores vai produzindo na mente dele. E é muito legal, porque assim, as roupas são as mesmas, a maquiagem é a mesma, o cenário é o mesmo, o diálogo é o mesmo, e um é uma comédia e o outro é um drama. Então, eu acho que quando a gente pensa e estuda seriados, primeiro, a gente vê como a gente precisa estar em contato com seres humanos. Na pandemia, isso foi uma coisa muito forte, ainda bem que tem internet. Eu fiquei me perguntando como é que foi a pandemia 100 anos atrás, né? Tem uma carta até que um escritor muito conhecido mandou. Então, essa necessidade de se comunicar e se expressar é humana. Então, o que eu quero dizer é que as soluções que cada um de nós vai dar, inclusive gostar ou não da série, tem a ver com a nossa alma, com quem nós somos. E a história acontece no presente, por isso que tantas histórias e tantas memórias são possíveis, e por isso que encontros como esse são tão bons, e por isso que eu estou louca para ouvir os outros. Ótimo, muito bom. Temos aqui, então, antes, vou depois sugerir que todo mundo abra os microfones da mesa para fazer o bate-papo, mas a gente tem aqui um comentário da Elisa Carvalho, bem interessante, que daí vocês podem também comentar em cima. Ela diz,
This Is Us é uma das únicas séries que não faz sentido maratonar numa sentada. Cada episódio traz tanto em si que é preciso um tempo para absorvê-lo. Para mim, This Is Us é sobre escolhas e decisões. Muito bem. Concordo com a Elisa. Inclusive, tem 2 obras de arte que eu não consegui maratonar e tive que separar pelo menos 24 horas para cada pedaço, que foi This Is Us e O Filho de Mil Homens, de Walter Ugumãe. São 2 que eu realmente precisava de tempo para processar o que aquilo fazia comigo. This Is Us, eu digo, na primeira temporada eu acho que é um índice de 60% a 70% de derramamento de lágrimas nos episódios dos 18 primeiros. Eu acho que eu chorei uns 70%. Nas outras temporadas eu consegui sobrevivendo, mas sem aquela intensidade toda, e aí depois de um tempo eles voltam a trazer isso de novo. E agora, mais pro fim, começou de novo essa que cada episódio é uma revolução interna, assim, é muito movimento que faz e muita coisa, você tem que separar. E concordo, maratonar de fato é o nome, né? Uma maratona emocional, é difícil. Olha que o pessoal está se animando. Temos mais um comentário e vamos ver o que rola a partir daí. O Pedro Henrique Zorato. Comecei a acompanhar a série há pouco tempo e o que mais me instigou foi a narrativa. Acompanhar o destino dos personagens no tempo presente e passado durante todo o tempo vai fazendo com que a gente vá compreendendo gradativamente a conflitiva de cada um, como num processo psicoterapêutico. Não sei se alguém quer comentar algo. É interessante isso do tempo, né? A Eneida pegou o presente e eu fiquei com a ideia mais dessa questão do passado, da rememoração, das ressignificações possíveis, enfim. E eu acho que, de alguma forma, porque uma perspectiva, claro, não exclui a outra, eu acho que, de alguma forma, a gente está, assim, numa órbita de processo primário, né? As lógicas se confundem, passado, presente. Eu acho que tem algo que opera nesse nível e convida a gente a sentir nesse nível. Quando o Lucas falou, desculpa, Lucas, Sankofa, é assim que fala? Sankofa. Quando o Lucas falou... Sankofa, com K. Sankofa. Sobre não ter vergonha e esse encontro ao passado, eu fiquei pensando que a série, me parece que mais do que um estímulo à não vergonha, faz um convite a esse retorno ao passado como um lugar sagrado, uma espécie de um lugar sagrado. Não sagrado num sentido místico, ideal, irretocável, nada disso, sem nenhuma idealização nesse sentido, pelo contrário, mas como um lugar em que há uma reverência ao tempo, à passagem do tempo e à tessitura que isso vai propiciando, me parece. Eu acho que This Is Us o Flávio falou em perdas, luto, sem dúvida, né? Esse é um vértice presente, mas eu concordo quando a Eneida traz, né, que as soluções estão o tempo todo se apresentando, e eu acho que This Is Us é uma ode ao amor real, né? Quando as fantasias vão se encerrando, a realidade vai imperando e a pulsão de vida, o desejo de ligação vai tomando conta. Aquelas pessoas, elas se escolhem, né? Elas se querem, elas lutam, elas escolhem ao outro e a si. Parece que não há uma desistência, né, dessa vontade de se conectar. Eu acho isso maravilhoso. Muito bem, temos uma pergunta aqui para te falar. O Dr. Telmo Kigel. Você vai falar, Eneida? Não. Tá. A repercussão desta série seria igual se não estivéssemos nesta pandemia? O que o pessoal acha? Olha, Game of Thrones não tinha pandemia, deu uma epidemia. Eu acho que tem uma coisa da gente poder olhar de fora e isso, esse tempo necessário, a vida alheia. Tem um filme maravilhoso, A Vida dos Outros, que vocês devem ter visto, né? Em que aparece isso. O ser humano, ele precisa estar olhando o outro. Então, Thelma, talvez a gente tenha visto com mais calma, mas eu acho que, como os grandes livros, gente, os grandes livros, a gente sempre encontrou a humanidade, Ilíada, as histórias a gente sabe até hoje. Então, não vamos esquecer que o jeito da gente estabelecer a nossa identidade é contando histórias. E também é o jeito da gente poder lidar com a realidade.
eu vou ser chata, eu tenho uma certa implicância com This Is Us. Tenho. Eu acho Agora que chegou. formato que se repete, repete, e eu acho ótimo, gosto de ver tudo, mas eu às vezes me sinto... Uma amiga minha me disse uma coisa interessante, ela disse, às vezes eu preciso chorar, e daí eu vou ver This Is Us. Então, isso me incomoda um pouco, sabe? Quando eu vejo muitos episódios, fica o mesmo modelo. E o primeiro episódio eu amo, porque aquilo me pegou de surpresa. Então, só para apimentar um pouco e não ficarmos só com depoimentos assim, bem sinceros. Muito bem. Não, é legal porque daí tu faz um comentário provocativo, assim, né? Cria essa ideia Quero que de briguem debate. comigo. Isso aí. Posso entrar com mais um comentário? Ai, fala, Aline. André, desculpa, só referente à pergunta do Theo, eu não quero brigar com a Eneida, eu não brigaria com a Eneida. Não tem problema, eu adoro brigar. Não, mas Eneida, fiquei pensando, assim, essa pergunta que o Theo me traz, será que, de alguma forma, eu me lembrei, tem um prefácio do Ivan Illich, do Tolstói, da Antofágica, que é bárbaro, e que eu volto e meia nos meus grupos cito, porque eu acho que é maravilhoso. E nesse prefácio, o autor vai dizer o seguinte, mais ou menos assim, que a cada encontro entre o autor e o leitor, a cada nova página, uma morte acontece. E então pequenas mortes vão sucedendo. E eu acho que isso fala muito dos nossos trabalhos, né, do processo psicoterápico, analítico, e de como os encontros vão propiciando pequenas mortes. Quando o Theo pergunta isso, eu pensei, eu não sei se seria o mesmo, eu não tenho a resposta, mas eu acho que talvez nós estávamos em um contato tão direto com perdas, de fato, concretas e tão grosseiras, que eu acho que talvez a intensidade, né, e a intensidade mesmo com que a série entrou em nós, eu não sei, eu acho que talvez tenha sido algo mais intenso, acho que essa é a palavra. Não sei se faz sentido, mas me ocorreu isso, assim. A gente tinha que ouvir o Theo, o que ele acha. Uma boa. Mas eu vou te dizer que eu... Fala, Lucas. Pode falar, por favor, Eneida. Não, fala tu. Então tá. Pois é, eu acho que igual não seria, porque, né, de fato é uma grande mudança inevitável e quase nada que a gente vive é igual nesse momento, até as coisas que já foram vistas, que é muito disso que a Aline falou, mas eu acho que teria uma grande repercussão, até porque This Is Us começou até antes da pandemia e já era bastante famoso. Com a pandemia explodiu, né? Porque aí os streamings ficaram muito intensos. E uma coisa que é interessante, Anês, eu passei um tempo, né, entre a quarta e a quinta temporada, que demorou muito para chegar, sem assistir. E aí, quando eu fui assistir a quinta, recentemente que eu comecei a assistir a quinta, eu tive o mesmo incômodo, que foi, não, gente, de novo, mas tem coisa que eu não quero saber por que aconteceu, só me conta. Só me conta. Eu não quero saber o que Jack fez, eu não quero saber, eu não quero saber. E às vezes eu ficava nessa, assim, para de explicar todo o passado, mas aí eles têm uma sensibilidade imensa de que chegava um momento que a coisa vai lá e te toca. Não, e toca. É impressionante a capacidade de quem escreve aquela série de conseguir fazer esse... Né? São sensacionais, de fato. Muito bem, vou ler mais um comentário aqui, pessoal. Peraí. Vou falar, Flávio. Eu só queria dizer que, em relação a essa pergunta do Telmo, eu concordo com a Eneida, eu acho que as obras de arte, assim, elas tocam as pessoas em qualquer momento. Eu acho, assim, que na pandemia a gente estava, né? Gostei de poder, a gente segue estando, mas depois das vacinas, a pandemia deixa de ser passa a ser um pouquinho diferente, mas a gente tem estado na pandemia, acho que com as antenas mais sentimentais, mais ligadas, então acho que tudo toca, algumas coisas tocam mais, mas o que é interessante que eu pensei é que a pandemia invade a série, né? Ela aparece na série. Então, é uma hora que vira uma realidade circular, né? Porque a gente está assistindo a série porque está muito em casa por causa da pandemia e a série começa a falar da pandemia e a gente, então, circula isso, a gente se confunde e a gente entra
na própria história, então, que deixa a gente um pouco atordoado, assim, numa hora, porque o presente, como disse muito bem a Neida, que a série é sobre presente, né? O presente, ele torna-se presente, né? Ou seja, tudo, quando começa a usar máscara, quando não sei o quê e tal, e a gente começa a ver, bom, isso foi ontem, foi há meses atrás. Então, é muito louco isso, assim, dessa série, né? Mas eu só queria uma coisa que eu adorei, que a Neida disse, porque eu falei muito sobre as perdas, e a Neida falou que é sobre as soluções que se dá às perdas, né? Eu adorei isso, né? Assim, acho que complementasse muito bem, assim. Podem ser soluções, quando são soluções via família, elas são tão boas, né? Porque a família ajuda a gente tanto. E às vezes são solitárias, mas são, enfim, o que cada um pode fazer com as suas. Né? Isso. Ok, então vou entrar aqui com alguns comentários, o pessoal está participando, né, respondendo ao nosso pedido, da Júlia Domingues Goy. Oi, colegas, parabéns pela atividade, muito interessante. Me sinto de fato em uma roda de conversas entre amigos. A série é muito boa. This Is Us de fato exige tempo para processar, justamente porque é como a vida, com tragédias bem humanas, desafios individuais e coletivos, vida real, com frustrações, conflitos, ambivalência. Adorei, abraços a todos. Vou ler mais um comentário aqui, só para não acumular muitos, e aí a gente... Da Lila, não tem sobrenome. A Lila, boa noite, infelizmente, cheguei somente agora. Não queria ter perdido a discussão de vocês a respeito dessa série que amo. Entre tantos aspectos que me prendem à série, adoro os episódios que mostram a mesma situação vista pelos olhos. Peraí, eu tenho que descer aqui. Vista pelos olhos e coração de cada um dos irmãos. Me perdi aqui nas linhas. Abraços, Marília Osório. Querem falar sobre isso, sobre os irmãos, enfim, sobre os comentários da Marília e da Júlia? O que eu acho que a Marília, que está dizendo é o que, de certa forma, todos nós estamos trazendo, e foi o que eu quis trazer. Cada irmão vê de um jeito. Vocês, não sei quem tem irmão, mas quem tem... Eu e meus irmãos conversando, porque a minha mãe não é igual à mãe dele. É uma coisa muito enriquecedora. Por isso, ali, por isso que eu gosto de discutir, de debater, porque é muito enriquecedor. E eu concordo contigo, Marília, isso é uma coisa fascinante. E concordo contigo, Lucas, que uma das coisas... porque a gente vive várias realidades assistindo e vivendo uma obra de arte, né? Uma das realidades é a qualidade dos roteiristas, dos diretores, dos atores, dos produtores. É muito caprichada essa série. O que eu faço, às vezes, um paralelo com outra, por isso que eu falei do filme do Woody Allen, que é sobre família, que é muito humana, e que é completamente diferente, que é Modern Family. Não sei se vocês veem, é uma coisa escrachada, os valores parecem horríveis, os episódios são engraçadíssimos, também grandes roteiristas, e é uma outra forma de olhar para a vida e para o encontro. Então, eu acho, Marília, que isso que tu trouxe talvez seja a coisa mais rica que acontece com a gente, porque a gente se enriquece de outros olhares. Por isso que eu gosto de discussão. É interessante isso, né? Porque a Eneida tinha falado no Borges, né, em colaboração, e agora voltou de novo na minha mente, eu me lembrei do Tolstói, que vai associar a arte à comunhão, algo que contagia quem assiste, que vai promover a comunhão, que é o mesmo assunto, né? E eu acho que essa série, a Júlia falou, um outro colega falou, sobre tempo, processamento, digestão, né? E é impressionante que esse mesmo material que nos alimenta, e nos alimenta profundamente, também pode nos intoxicar, e de alguma forma a gente está falando sobre isso, né? Eu acho que é tênue esse limite do que é tolerável, o que cabe no possível, e o que vira quase que tóxico, porque quantitativamente, qualitativamente, vai ficando quase que muito, né? Algo excedente, porque isso é muita realidade, né? A gente vai assistir televisão porque lá pelas tantas, bom, tem algo da fantasia, mas é na televisão. Só que This Is Us não é na televisão. A gente tem que lembrar que é com a gente,
E não tem como, né? A realidade invade, e aí todos somos realmente this is us. As nossas, né? A dos Pearson, a dos Vagueck, a dos Poiastre, todos nós. Eu acho que é isso, invade, a fantasia ocupa o segundo plano e é vida real, assim, né? Por isso que eu acho que isso do processamento, eu pensei em intoxicação, está sendo comentado, a Júlia falou, outro colega falou, é isso, né? Tempo para digerir, para processar. Eu também senti assim. Temos uma pergunta aqui, pessoal, da Ana Maria Monteavaro. Boa noite, parabéns, está ótima esta troca, contribuindo. Eu também achei interessante observar os psicoterapeutas, o perfil e a técnica de atendimento, a busca de identificar-se, de ser ajudado. Isso chamou a atenção de vocês também? Muito. Aquele episódio que ele procura, um ou dois episódios, né? Até, Lucas, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei da live que nós fizemos. Eu acho que talvez até tu possa contribuir muito mais do que eu. Porque eu achei assim, vem cá, assistindo a live da PRS quando fizemos aquela situação. Quem sabe tu pudesse falar um pouco, foi exatamente o que nós discutimos, né? Da questão dos terapeutas, inclusive, com a questão da possibilidade do terapeuta entender, de fato, o que se passa com o paciente. Vamos ver, Lucas. Eu estava na dúvida se alguém ia trazer essa, porque óbvio que é uma das coisas que mais me toca, porque tem a questão racial, né? De uma pessoa preta procurando a própria identidade num universo familiar branco e ela tenta desesperadamente saber de onde eu vim, porque tem algo marcantemente diferente ali. E quando ele vai buscar terapia, ele sente que tem um limite da compreensão, porque eu achei muito bem construído que a terapeuta ela o ajuda em uma série de questões da obsessividade dele, ela mostra como ele está tentando controlar, mas tem uma questão existencial dele que ela não consegue alcançar, e eu acho muito bonito que ela diz a ele, então tá, vai lá, procura por isso, e ele começa a procurar, e que isso não pode ser desconsiderado de fato, porque é uma vivência que, como ela é muito implícita, e o Flávio falou mais cedo dos lutos, o luto dos Estados Unidos idealizado, onde a sociedade coexiste bem, o Brasil é essa sociedade que tinha uma fantasia de coexistir muito bem também racialmente e não coexiste bem, e nunca coexistiu. E se a gente desconsiderar isso, acaba faltando esse pedaço da identidade que está sendo buscada e que é um pedaço que ele muitas vezes é apagado, e a história em This Is Us mostra isso muito bem, que assim, eles botaram de uma forma concreta o apagamento, assim, eu não sei quem é minha mãe, eu não sei quem é o meu pai, e ele passa a série buscando isso, só que isso acontece cotidianamente o tempo todo de formas subjetivas, outras, é a metáfora de não conhecer a nossa própria história. Por isso Sankofa me toca muito, e a Eneida trouxe um provérbio africano que eu gosto muito, que é preciso uma tribo para criar uma criança, e eu gosto muito de um outro, já que This Is Us fala muito sobre coletivo, as soluções em geral são coletivas. Sempre alguém chega para alguém para conseguir gerar algo, e em geral a pessoa sozinha ela está se batendo, ela está tentando, mas vem um outro alguém e faz algo muito simples muitas vezes, e eu acho muito bonito da série. E tem outro provérbio africano, esse aí de Bo, que fala que sozinho se vai rápido, mas acompanhado se vai longe. Eu acho maravilhoso, porque é um pouco sobre isso. E às vezes o acompanhado precisa ser do mesmo. E a gente às vezes tem que entender a nossa limitação. Eu tenho mais só duas coisas para falar sobre isso, porque me toca bastante. Recentemente não, nos últimos anos, como eu trabalho bastante com população preta, eu acompanhei 3 situações em que eram de pessoas negras adotadas por famílias brancas. E a angústia de não saber o que se é e quem se é, e ainda mais numa sociedade que esconde isso, é algo realmente surreal.
É impressionante, assim. E é sem nome, é meio inominado. Você tenta dar nome e aquilo não chega, mas você está vendo a angústia. E a série mostra isso muito bem. Eu acho esse um ponto super interessante da não identificação e na série mostra isso muito bem. Ela não foi nominada. Ele por muito tempo, ele não sabe o que é aquele negócio que está acontecendo. Mais na frente é que ele vai descobrindo o que era aquela angústia sem nome, que tinha só a cor como referência. E aí depois ela vai sendo significado. E isso a gente tem constantemente aqui e precisa ser pensado ativamente. E a dúvida é um excelente exercício para se permitir chegar nesse lugar do desconhecido. Esse desconhecido que é desconhecido muitas vezes para as duas partes. Até ontem, inclusive, eu fiz um atendimento que me marcou bastante, que foi de uma psicóloga me encaminhou, uma colega dela, que ela achou que eu poderia atender bem, e era uma mulher que tinha tido um aborto. E ela, por questões da vida, ficou uns 4 a 6 meses contendo o sofrimento, muito sofrimento, e aí, de repente, isso começou a transbordar. E eu cheguei numa hora que eu estava tentando entender aquilo e eu fui muito genuíno em dizer para ela, não é para mim. Porque eu não sei o que é essa dor. Eu não faço a menor ideia do que é essa dor. Felizmente, eu sei quem pode saber. Porque se eu não soubesse, eu tentaria. Mas eu sabendo, eu falei, olha, está muito além de qualquer vivência que eu tenha como homem. Posso ler o que eu quiser, mas como homem eu não vou entender isso. Eu acho que é um ponto super importante para a questão racial, mas aí a gente vai para o fato de que há muito poucos. E aí, às vezes, é fazer esse exercício de realmente ir tentar entender esse outro universo. E para isso a arte se presta muito bem, né? Como This Is Us, que mostra maravilhosamente bem uma trajetória de reconstrução de uma identidade. E encerro aqui. Lucas, sabe que isso tu me disse, me lembrou não é um episódio, mas talvez a parte que mais me tocou, não é que mais me tocou, mas me tocou como verdade, é uma cena, talvez todos vocês vão se lembrar, que o Randall era pequenininho e eles estavam na piscina pública. E ele fica com os negros e uma negra, uma mulher preta, tenta dizer para a mãe que ela tem que usar, e a mãe se recusa, né? E leva ele. Depois ela se dá conta e volta. E ao longo do seriado tem toda a questão de eles tentarem se dar com famílias que sejam pretas para poder e dão nos dedos deles de um jeito maravilhoso, que eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente se dar conta também, quando o movimento de denunciar o meu racismo vem de alguém que é preto, e isso é o que está acontecendo agora, eu sou obrigada a me deparar com o meu racismo, senão eu não sei. E eu acho que isso na série fica muito bonito. A gente tem que poder saber o que a gente não sabe. E aí escutar quem pode saber. Esse movimento aproxima. Eu achei essa cena uma coisa muito bonita. Eu não tenho a vivência, mas a noção de pertencimento é uma coisa muito importante. Muito. Quem trabalha com criança adotiva, mesmo sem diferença de cor, percebe isso. E já que nós estamos falando de arte, uma sugestão, tem um filme, eu não sei se está no Netflix, que se chama Ele Tem Até Seus Olhos, que é uma família, tu viu esse? Que eu achei muito bonito, porque muda a perspectiva. Uma família, pai e mãe pretos, adotam uma criança que é branca. Então, todo o processo de entrar o desconhecido, como o mais legal é a gente poder saber que a gente não conhece o outro, né? É a tal da possibilidade de crescer. E se permitir o benefício da dúvida. Isso é maravilhoso. E tolerar, não saber. Eu só queria, que eu me lembrei quando o Lucas falou agora, e que o colega, eu não me lembro quem comentou aqui sobre essa escolha do terapeuta, mas acho que tem interessante assim, porque também, ok, acho que a terapeuta branca, ela ajudou e, inclusive, aceitou quando, né, o limite dela. Mas, ao mesmo tempo, não virou um clichê, porque os roteiristas, né,
ele não vai fazer terapia com o primeiro terapeuta negro, ou seja, é muito bonito isso. Ser negro não é suficiente, né? Ser branco não é suficiente. Ou seja, então, ele aí foi um mais cognitivo, não sei o quê, né? Até que ele encontrou um que ele se deu. E é interessante que aí entra numa outra coisa, por isso que eu achei que se discutiu aqui na PRS, nas várias lives esse ano. Você se lembra o terapeuta que ele escolheu uma hora, pega um neném, uma criancinha que vem no colo dele, quando a realidade invade o setting através da telepsicoterapia, ou seja, os roteiristas conseguiram trazer coisas que estão acontecendo agora, né? O tempo inteiro e com conhecimento de causa, assim, né? Quer dizer, tudo isso que aconteceu com a gente como terapeuta, como paciente, aconteceu na série também. Então foi muito bonito essa parte também da escolha do terapeuta e da telepsicoterapia. A Eneida lembrou uma cena, eu lembrei outra, que foi ele buscando a universidade. Quando ele chega na universidade, ele diz, mas aqui só tem pretos, então onde é que estão os brancos? Não é possível, ele fica incrédulo, extasiado. E ouvindo o Lucas, eu pensei, como é importante, isso que todos estão falando, como é vital, não é importante, é vital, né? Não a autorização para sentir, porque a autorização é algo intrapsíquico, né? A pessoa tem autorização, mas a legitimação do outro, né? Porque esse pai acompanha, o Jack acompanha ele, né, na universidade, não autoriza ele a ir para a universidade, ele está decidido, o Randall, e ele diz, eu vou, tu me acompanhas, é sexta, não sei quando, e o Jack não no lugar de quem tem que autorizar ou não, mas quem legitima e apoia, né? Como isso, de fato, constitui, bota uma cerca, né, na identidade, nesse vir a ser que está sendo construído. Eu acho uma cena bonita também. Vou ler mais alguns comentários, pessoal. Da Daiane Sarmento. Feliz por estar neste espaço. Esse comentário do choro faz parte na minha relação com a série também. Acredito que o olhar durante a pandemia talvez tenha proporcionado um maior espaço de adentrar na realidade dos acontecimentos e sentimentos que a série proporciona. Talvez como uma acolhida por conta do momento, por ser tão real com a vida de cada um, de encontro íntimo e distanciamento, dor e amor. E a Clara Esther Trachtmann diz, parabéns pelo evento, nosso trabalho é a arte da conversa. O Pedro Zorato, de novo aqui o Pedro conosco. Claro que a série mostra conflitivas universais, mas também a realidade norte-americana especialmente. Vendo a abertura, o Us me trouxe o Us, United States. Né? Me lembrei também daquele filme Us, que é um filme de terror do Jordan Peele, que também tem uma crítica social, né, dos anos 80. Foi meu trabalho do segundo ano lá da SPPA. Recomendo bastante esse filme. Isso, esse filme é bárbaro. E é Us, nós, e é United States também, porque tem toda uma crítica social e tem também essa questão racial ali, né, Lucas? Ela é o segundo plano, mas ela tá ali. Mas esse filme vale. E já separa 2 horas pro filme e 2 horas para processar também. Eu não sou de filme de terror, e isso aí foi muito legal. O Lucas estava falando em terror sem nome, né, Lucas? Em Us é um terror concreto, assim, porque é, de fato, terrorífico, né? E o Pedro lembrou bem específico da sociedade norte-americana. Né? Sim. A Clara também tem um outro comentário, a Clara Esther Trachtmann. Nós trabalhamos com a trama dos traumas dentro de cada um de nós, dos pacientes. E este seriado é rico para sentir, pensar. E agora assistindo todos os enriquecedores comentários. Obrigada. Então, a Clara está curtindo aí a roda de conversa aí conosco. Clara, minha colega. Isso aí. E, Clara, eu concordo tanto contigo, até porque os traumas talvez sejam mais universais ainda, e aí cada um de nós vai ter que lutar para encontrar sua forma de viver com isso, né? E esse seriado, ele é uma produção da subjetividade também, né? Eu acho muito interessante isso, de que tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo, tem gente que prefere ironia, tem gente que sente que aquilo é a realidade,
essa riqueza, eu acho, da diversidade, que tem a ver com o que o Lucas estava trazendo, diversidade talvez seja a coisa mais complicada do mundo. Uhum. Tem outra do Mário Quintana que é ótimo, que é assim, não precisa ficar sozinho, é só tu encontrar teu semelhante. Mas onde que eu vou encontrar um semelhante? É muito interessante essas coisas, né? Já diria Chimamanda, né? O perigo da história única, e assim vão se criando narrativas únicas e seitas, e a gente não vai conseguindo conversar, porque qualquer coisa que destoe, né, fica do lado de fora, e a gente se empobrece de um jeito bárbaro. E This Is Us também é feliz nisso, como a Eneida está dizendo, a gente não tem uma narrativa única, a gente tem muitas, e cada personagem está o tempo inteiro refazendo rotas. Então a gente vai também ampliando a capacidade de viajar com essas pessoas que são absolutamente humanas e mundanas, né? Acertam, erram, reconstroem, não tem a pretensão de saber para onde que se vai. Tem alguma coisa mais us do que isso? Não us, US, United States of America, USA, us mesmo, né? Não tem. Eu não quero falar demais, mas eu me lembrei de uma passagem da minha vida. Vou ao cinema, todo mundo viu De Volta para o Futuro, né? Quem não viu tem que ver. Claro. Maravilhoso, adoro esse filme até hoje. Aqui vocês viram que a minha solução é mais para o lado da ironia, tá? Enfim. Mas, amando esse filme, saio do cinema feliz da vida, encontro um grande amigo, inclusive da mesma profissão. E aí aí ele disse para mim, muito bonito esse filme. Eu, muito, adorei, só que eu tinha adorado. E ele, muito bonito. Aí eu disse, tá, né? Mas assim até eu, né? Volto para o passado, corrijo a vida do meu pai e da minha mãe. Quando eu chego no presente, eles são como eu quero. Aí meu amigo disse para mim, tu não entendeu nada do filme. Não é nada disso. O cara foi para o passado, corrigiu as distorções que ele tinha sobre os pais, voltou para o presente e se encontrou com a realidade sem deformações. Desafio vocês. Quem de nós dois tem razão? Isso é que é a coisa mais legal, porque são duas verdades. Obviamente, ele é bom, eu sou má. Até aí tudo bem. Mas isso é muito rico e eu acho que isso aparece um pouco nessa conversa que a gente está tendo, né? Aqui temos mais comentários, pessoal. A Letícia Kipper. Parabéns pela riquíssima roda de conversa. Encerramento com chave de ouro dessa tão querida gestão. Deu vontade de assistir tudo de novo a partir dessas ricas reflexões. Obrigado, Letícia. Um beijo. Beijo, Bacana, Letícia. né? Olha, o pessoal está comentando. A Manuela Seger Nerves. Parabéns pela atividade, pessoal. Para a contribuição. Além de questões raciais e de sexualidade, a série também aborda questões referentes à transgeracionalidade, quadros de ansiedade, William Randall Tess, abuso de substância, pai do Jack e Kevin. O próprio Jack fala: tenha cuidado porque um filho pode repetir ou corrigir os erros do pai. Série incrível e apaixonante que retrata as relações familiares de maneira verossímil. E a Tânia Wolff, antes de passar aqui para a mesa comentar, Tânia, querida colega, ótima conversa sobre uma excelente série. Fala de gente como a gente. Abraços e parabéns à PRS, especialmente à minha amiga e colega Andréia. Obrigada. Beijo, Tânia. Que bom que tu está aqui. Mas a Manuela traz essas questões dos transtornos psiquiátricos ali, que estão muito claros, né? Que são questões comuns a todas as famílias. Eu fiquei pensando também na questão que o Flávio falou no início, né? Eu estava falando aqui nos bastidores que eu não assisti toda a série, eu consegui ver só os episódios iniciais, essa questão do corpo ideal, do sofrimento, né? E como ela, pelo menos até a parte que eu vi, que foi bem inicial, que ela encontra uma pessoa que tem um outro jeito de viver com sua obesidade, né? Eu não sei o que se desenrola depois, mas ali no início ele faz uma tentativa de mostrar para ela que é possível viver com muitos quilos a mais e que, né, que dá para ser compassivo consigo mesmo, né? E procurar caminhos que não são os do padrão, né? E Eneida, que tu estava falando da diversidade. Uhum.
Eu acho que a colega mencionou essa questão da transgeracionalidade, né? De fato, como marcas, né, e cicatrizes, digamos assim, não resolvidas, né, na geração anterior, vão de alguma forma, a Rebeca também se refere muito à mãe, enfim, vão retornando, né, nessas gerações futuras numa tentativa de elaboração, de fato. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas realmente, né, é algo que está bastante evidente na série. E só seguindo, uma coisa que eu acho que é interessante é porque, de certa forma, eles vão sendo solucionados na medida do possível com o passar das gerações. O pai do Jack, o Jack e o Kevin têm relações completamente diferentes com as soluções que eles dão para o uso de álcool. O pai morre alcoolista. O Jack segura, ele se reprime, solta e piora e volta. E o Kevin, a princípio, ele tem uma solução ainda mais saudável. Isso eu acho super interessante de a série mostrar. Ele, obviamente, como eu não consigo pensar outra coisa, e que tem uma questão de que é tudo uma continuação histórica, a gente é uma continuação histórica. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Emicida, que é: Exu matou hoje um pássaro com uma pedra que ele atirou ontem. Então, o que a gente está fazendo hoje vai transformar algo lá na frente. E, às vezes, é a próxima geração que vai fazer a transformação que a gente queria ter feito na gente. Então, vale a pena seguir, mesmo que aquilo passe. Então, tem uma beleza nisso, apesar de a coisa seguir gerações e gerações, a gente ficar vendo a repetição, mas ela está sendo transformada na medida do possível. Uhum. E ao mesmo tempo que aborda a questão da transgeracionalidade, fiquei pensando, tira, né, a luz, o foco dessa questão mais determinista, né? Lá pelas tantas está o Kevin discutindo, mas por que a minha mãe foi péssima? E Eddie Randall, eu estava lá, eu vi, ela não foi péssima, ela estava cuidando de ti, ela só não conseguia fazer como tu querias, e começa aquele embate. E eles acho que são felizes também nisso, né? Em retirar essa questão e essa perspectiva determinista que aquele momento vai então desencadear, acarretar algo específico, né? Não tem nada menos compatível com a vida real, digamos assim, do que isso. Vida real tem a ver com complexidade, essa questão causa e efeito, cada vez menos a gente muito pouco acho que a gente observa isso, né? São fatores, são elementos, são variáveis, isso vai se costurando de uma determinada forma que a gente é o que a gente é. A Florence Guinard, quando fala, né, do infantil, vai dizer essa liga pulsional que faz com que a gente seja o que a gente é e não o outro, né? Então é isso, as complexidades que vão fazendo que a gente possa adquirir as nossas identidades. A Aline estava pensando, talvez, eu estava pensando agora, tem talvez um conceito dessa série que é na briga entre nature e nurture, eles claramente falam abraçam a nurture, né? Eu acho que é um pouco disso. É disso que fala o tempo inteiro. Bowlby ficaria orgulhoso, né? Porque a teoria do apego, vínculos, laços com genitores, né? O tempo inteiro uma busca a algo que ligue, né? Que costure. Não é à toa que nós estamos aqui, hein? E cheio de gente querendo falar. A gente precisa disso, né? Sim. Como um ambiente pode ser, né, protetor ou facilitador, né? Pode ser um ambiente de risco ou um ambiente protetor de situações de transtornos mentais ou de sofrimento humano, né? Temos comentários, pessoal. A Patrícia Lago. Adorei a atividade, mesmo sem ter visto a série. Parabéns a todos, em especial André e Flávio, que encerram um belo período à frente da nossa querida PRS. Muito Querida bom. Patrícia, né? Que também sempre à frente do céu. A Débora Verza, Ótimo nossa colega, minha querida colega lá da SPPA, está aqui com a gente também, que eu divulguei que a atividade era aberta, né, para os meus colegas e outras instituições. Parabéns pela rica roda de conversa. Esse debate certamente amplia a visão sobre a complexidade das relações. This Is Us nos toca intimamente. Abraços. E a Tânia volta de novo para comentar sobre, que ela lembrou agora a questão, ouvindo o pessoal falar da transgeracionalidade, a questão do tema da adoção, né? Que é um importante viés a ser conversado.
que aparece ali na série também. Muito bem, o que mais, pessoal? Pois é, acho que a gente também ficou meio impactado, assim. Eu acho impressionante a capacidade humana de criar narrativas que falam tanto para a gente e como isso talvez seja o que nos constitui com esperança, né? Porque eu concordo com o Lucas, tem esperança. E é uma série que é muito triste, é uma série muito triste, mas com esperança. Ela dá esperança. Eu acho que acreditar nas futuras gerações é bom. Por isso que eu quis falar por último. A Eneida está falando, né, das histórias, a John Didion que fala, né, que nós nos contamos histórias para podermos sobreviver. E eu acho que sim, que nós somos contadores de histórias, digamos assim, inveterados. Mas eu acho que junto a isso, e a série para mim, por isso eu falei numa ode ao amor, né? E de novo, não um amor romântico, né? Mas um amor no sentido da busca pelo contato. Essas pessoas não desistem, né? De si mesmas, do contato com o outro. E eu acho que isso é algo muito interessante. A gente se conta essas histórias, mas, e o Lucas nos trouxe um exemplo mais cedo, como a testemunha é importante, né? Como a figura que está do outro lado é importante, como alguém que, e eu gosto dessa palavra, respeita, reverencia a dor e legitima essa dor, porque de alguma forma essa dor encontra um lugar, né? Então, eu acho que os contadores de histórias são importantes e essa figura do outro lado, testemunha, terapeuta, amigo, nós como espectadores, parece que acaba de alguma forma dando um contorno, né, para essa experiência. E eu acho que isso é muito bonito na série. É uma série que fala muito de perdas, soluções e encontros, né? Inclusive nossos com a gente mesmo. Mais comentários, assim, o Pedro Zorato também, de novo aqui com a gente, falando da adoção ocorrida, ele está complementando o que a Tânia comentou, né? Adoção ocorrida em função da perda de um dos trigêmeos. Eu acho que esse é super importante isso, porque eu acho que, juntando o que o Kenida falou, eu acho que é interessante, começa já uma solução, né, de uma perda no primeiro momento da série. Né? Que solução se vai dar a esse luto dessa criança morta? Né? E é trazer uma criança viva para no lugar da criança morta. Então é um pouco que a Aline falou agora também, mas é interessante, porque aí não é apenas trazer uma criança, mas é uma criança negra. Então, assim, é a vida mesmo, quer dizer, cada vez vai complexando, né? Se por um lado isso elabora um luto, por outro lado traz uma outra complexidade e para a própria criança adotada. Então, é uma corrente interminável das soluções, às vezes saudáveis, às vezes não saudáveis, às vezes parciais, às vezes totais, às vezes possíveis, às vezes não possíveis. E ali no início aparece, né, Flávio, também dos capítulos que eu vi, que ela estava triste, mesmo ele tendo trazido, né, o bebê para tentar ajudar a passar, mas ela tinha aquela dor que aquela criança que veio não ia dar conta, né? Então, em determinado momento, bem no início, ela está muito triste, porque ela está elaborando a perda do seu bebê, né? E para o Randall ficou muito pesado, porque também ter que substituir, né, ocupar um lugar, porque teriam que ser 4, né? Ele entra com a sobrecarga de trazer. Sei que eu me lembrei, já que para solucionar um problema, né? E isso é uma sobrecarga para a criança, né, para a gente. E eu me lembrei, a Aline estava citando um monte de autores, eu me lembrei do Canciper, que ele tem um texto sobre a memória da dor e a memória do rancor, porque em termos de que solução a gente encontra, isso faz toda a diferença. Ele disse que a dor, perdi, e agora eu tenho um outro filho, permite que se desenvolva aquela relação específica, e tem todo o problema da mãe não ter deixado o pai, o William, entrar antes, né? Então, mas quando tem a dor, a gente consegue ir adiante.
né? Tu sofre por algo que tu não pôde fazer diferente, tu suporta a tua ferida narcísica e aí vai adiante. Mas a memória do rancor, segundo o Cansiper, é uma memória de por que isso me aconteceu. E aí ela não deixa o tempo se desdobrar. Então, a solução é uma solução destrutiva e impeditiva. E quando tu suporta a dor, porque eu acho que todos nós também estamos falando de poder suportar aquilo que não é como a gente gostaria que fosse, né? Como isso, poder suportar essa dor possibilita que o tempo se desenrole nas palavras dele. E eu acho que isso é uma coisa interessante sobre isso que vocês estavam falando, que o Flávio estava lembrando das soluções possíveis para aquilo que nos cabe, né? O Lucas vai falar. Sim, foi interessante, acho que foi o Pedro, né, que falou, que trouxe esse trecho, e ele, simbolicamente, ele representa para mim muito bem o que é efetivamente uma luta antirracista, porque tende a haver luto na parcela branca que está se comprometendo à luta antirracista, porque tende a haver perda, é impossível sem haver perda, porque há uma sobra. E quando aquilo vai ocupar o espaço, tende a haver perda, e a perda é com dor. E aí a evitação da dor que faz com que o processo não ocorra. Isso vale, obviamente, para a luta antirracista e outras. Eu, enquanto homem, quando vou entender meu lugar como homem frente a uma sociedade machista da relação com as mulheres, eu tenho que abrir mão de algo e isso vai doer. Eu tenho que abrir mão de alguns algos e isso vai doer. Tem um processo, este processo demora, que eu acho isso super bonito, porque a mãe não fica feliz porque é uma substituição imediata. Ela sofre bastante, demora um tempo para ela aceitar aquele processo e é um processo de uma vida para uma aceitação máxima possível. E essa permissão para a dor é muito bonito da série em si, e acho que vale para a gente tentar levar para a vida, de se permitir deixar assim, vai doer, vai sair um pedaço, e o que eu faço com isso? Porque a gente não quer deixar doer. E, automaticamente, e nós, enquanto terapeutas, psiquiatras, que estamos lidando com dores diversas, que a gente muitas vezes desconhece, vai doer. E aí, quando dói, às vezes a ideia é, deixa eu caçar uma resposta aqui e tentar botar aqui, que é a cena do eu sei o que fazer com o cabelo dele, e ela não sabe, até que ela se dá conta que, tá, não sei, deixa eu levar ele para alguém que possa me ajudar com isso. E não necessariamente é outra pessoa. São formas simbólicas de conseguir chegar a isso. Vocês estão falando em perdas, né? Vocês chegaram a ver o trailer da última temporada? Eu estava vendo o teaser que eles liberaram e aparece a Rebeca, enfim, com esse processo degenerativo, essas questões da memória sendo perdida, e ela diz algo mais ou menos assim, que os grandes momentos ela não está preocupada em se esquecer, mas os pequenos sim, que os pequenos momentos ela não está disposta a deixar que se percam. Então, há renúncias e renúncias, né? E algumas realmente nos fazem sangrar, né? A perda e a renúncia, não é nem a renúncia nesse caso, a perda por uma questão externa, né? Que a obriga a deixar um pedaço dela eclipsado por algo que ela não tem o que fazer, né? É de uma tristeza isso atroz. Ou seja, já sabemos que essa sexta temporada, como previsto, não vai ficar mais fácil para nenhum de nós. Preparem os lencinhos. Isso aqui que eu fico curiosa, como é que pode acabar? Isso não acaba. É, boa. O que eles vão fazer? É interessante. Material tem, né? Ressentimento, rancor, dor. Mas não acaba. Eu só vou ler os últimos comentários aqui, assim, na sequência, porque estamos chegando nos minutos finais, né? E aí podemos fazer algum outro assinalamento que vocês queiram. Tá bem assim? Funciona para todos? Tá. Então, a Clarissa Albuquerque, parabéns pela maravilhosa roda de conversa. A série é muito feliz em abordar as questões relacionadas à maternidade, começando com a difícil tarefa de gestar e criar trigêmeos, a adoção, o aborto, o confronto de gerações.
Feliz de acompanhar a rica discussão e me identificar com a série e com todos vocês. Obrigada. A Dayana Sarmento. A relação racial da série, especialmente da experiência do Randall, me trouxe uma nova perspectiva sobre o racismo. Eu não tinha pensado que foi a partir dele da série, mas agora com a fala de vocês percebi. Eu vejo comentários em redes sociais sobre a representação negra e uma cena recentemente de um bebê negro no útero. Quando que é visto, a série também proporciona essa reflexão da representação negra e espaços positivos de apresentar o negro. Falta essa força e coragem representada, pois vemos de lugares negativos. Me faz pensar mais sobre como se sentem através daquela cena da terapia, a importância de se ver no outro e encontrar a identificação. E o Pedro Zorato, interessante a Eneida ter trazido o Canciper, que desenvolveu o conceito de complexo fraterno. A Renata Axelrud, que é o último comentário hoje da noite. Fiquei pensando... Abanando para Renata, abana aí, Eneida. Fiquei pensando no tom real que a série traz, mas vocês não acham que o amor entre o Jack e a Rebecca é um tanto idealizado? Como será que os filhos sentiram a relação do casal parental? Querem comentar e fazer suas palavras finais? Quem começa? Na ordem que a gente começou, né? Eu acho que a Beth e o Randall, de alguma forma, também reproduzem, né, essa relação, não sei se exatamente idealizada, assim, né, mas com comemorativos mais otimistas, assim, poucos confrontos, poucas questões mais viscerais, enfim, né, são assuntos que dão certo. A Rebecca e o Jack dançam, cantam, comemoram, Big Free, né, e tem uma coisa, assim, muito positiva naquilo tudo. Eu acho que talvez seja o elemento, fiquei pensando agora, o elemento da fantasia, porque eu acabava de dizer que minha impressão é que a série é cheia de assuntos da realidade, né? Talvez esse seja um aspecto mais da fantasia, para a gente poder ter a sensação que a gente está assistindo matinê, novela, então um amor bonito, romântico, que as coisas fluem, né? Sem tantas intercorrências, não sei. A gente já está se despedindo, né, André? É isso? Bom, pessoal, não vou me alongar, já falei acho que bastante, mas agradecer a vocês por estar junto e o pessoal contribuindo e conversando. Conversar é sempre bom e conversar sobre assuntos da nossa vida, eu acho que nos deixam mais inteiros ainda melhor, e com amigos, bom, carro-chefe. Flávia e Andréa, mais uma vez, um parabéns robusto, tá? Todo carinho, admiração e sucesso, né? O trabalho continua. Um beijo grande para vocês. Então, vamos lá. Fiquei com um pensamento aqui sem concluir sobre esta provocação interessante. Mas eu vou falar de uma questão prática. Eu trabalho muito com pessoas negras e, obviamente, a gente fala muito sobre racismo, sobre as dores, as marcas, e eu tenho uma postura que eu escolhi, que é: ok, a gente vai falar sobre isso, mas aqui não é para ser pesado, porque a vida já é pesada por demais. Então, eu uso do recurso, do humor, de uma coisa realmente lúdica que eu acho que a série faz para a gente sobreviver a essa dor. E isso é importante. Eu brinco muito, às vezes, de assim, não, hoje não tem humildade na sessão. A gente não vai trabalhar humildade aqui. Hoje é nariz para cima, se bater na porta tá de alta. E aí a pessoa tá risada. Eu falei, porque minha autoestima tá não sei o quê. Eu falei, quando bater lá e arrancar a lasca de cima, tá de alta, tá fechado. Porque é isso, às vezes a gente vai entrar na dor de quais são as questões, voltar ao passado, mas às vezes a gente precisa olhar para isso também de uma forma um pouco fantasiosa por sobrevivência psíquica. E a série traz esta coisa idealizada, que eu acho que é idealizada, mas depois traz dados mais reais, aí idealiza de novo, aí sei lá, X. Não tem uma conclusão final, mas que eu acho que é importante também a gente ter um quê de idealização. Porque se não sonhar, se for só realidade, Nietzsche já disse, a arte existe para que a verdade não nos destrua. Porque se for só realidade, não tem condições. Realmente, no Brasil, então, se for só realidade, tá osso.
não sei como suportar. Tanto que eu digo, os memes é um recurso que vai entrar quase como a sublimação. Eu vou botar na categoria sublimação da pandemia. Pegou É o atalho e humor. subiu para sobreviver. A gente botou o humor e aí entrou o meme, que ele virou uma forma de sobrevivência frente às inúmeras coisas que a gente tem que lidar dessa realidade incessante e com muita informação. Mas era isso, foi um prazer enorme a conversa. Obrigado, Flávio, obrigado, Andréia, obrigado, Eneida, Aline, bom demais ver vocês de novo, mesmo que pela telinha, aos moldes pandêmicos. Boa noite para todos. Deixa a Eneida falar primeiro, depois eu tenho. E eu ia falar do que tu falou. Eu ia falar, o Flávio chamou atenção para aquilo do Randall procurando um terapeuta até achar um que ele se encaixasse, né? Como a diversidade, até dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida, ela é difícil de a gente conseguir acolher, que eu acho que é isso que a Renata está chamando a atenção, mas também é a única saída, e nas procuras e nos encontros e desencontros a gente vai sabendo melhor da gente também. E, para finalizar, eu adorei estar conversando com vocês. Por mim, conversava mais, e acho que o que a gente vai aprendendo é que a gente aprende uns com os outros, e talvez isso seja uma das, se não a melhor solução da vida. Então, muito obrigada. Tio Flávio, tua vez. Então, eu fiquei pensando, eu achei muito, foi a Renata Axel Ruden que fez essa pergunta, se é um tanto idealizado. Acho que sim, mas eu acho que justamente talvez façam isso de propósito. A gente se confunde, porque a hora idealizado, a hora ele é um dependente químico, a hora ele é traumatizado de guerra. Então, eu acho que essa confusão é justa. Eu acho que é para a gente se identificar mais ainda, porque é o que a gente faz com as pessoas o tempo inteiro. Idealiza, desidealiza, e olha, e reolha e tal. Né? Mas eu dou o direito à dúvida no sentido de que talvez seja proposital dos roteiristas, não sei. Mas eu queria terminar dizendo também que terminar os 6 anos de gestão com essa turminha aqui, eu acho que fala muito muito de como é que a gente trabalhou ao longo dos 3 anos ou ao longo dos 6 anos, né? E se a gente for pensar também, assim como a série, a PRS era uma quando a gente assumiu e a outra agora quando a gente está deixando. E certamente vai ser outra quando o Fernando e todos pegarem e vão transformar. A gente vai transformando a realidade, né? Cada gestão faz o que a gente faz na vida. A gente vai dar o colorido da gente. Eu acho que o nosso colorido foi um colorido científico, de seriedade, ético, mas também foi de humor, também foi que a gente trouxe para a PRS. Isso nos orgulha muito, né, André? A questão racial, a questão da desigualdade, a questão do voluntariado. A gente trouxe o Brasil real, e a pandemia nos invadiu totalmente nessa gestão também. Então, terminar com vocês é um pouco isso. E a gente, vamos dizer assim, a gente sofre um pouco. Primeira vez, eu preciso terminar dizendo assim, que me é um pouco a sério. Quando me chamaram de presidente, e depois a Eneida sempre brinca comigo, né? Eu achei que estavam brincando comigo. E depois eu vi que era sério. Que realmente eu assumi esse meu papel, essa persona presidente, né? Porque estou obrigado a assumir, e as pessoas precisam que tu assuma. E a gente acaba assumindo porque trabalhar em tribo é ter um chefe da tribo, assim. E aí tu passa a ser idealizado, assim, né? Apesar de ser absolutamente a mesma pessoa o tempo inteiro, desde o início. Mas eu tive que aprender a ser chamado de presidente, e depois... então, isso... Mas aí, daqui a pouco, se a gente faz alguma coisa e a gente erra um monte durante
a gestão, a gente imediatamente desdealizou também. Então, é isso. Eu acho que a série This Is Us é a série, This Is Us é nós como gestão, idealizados com problemas, com confusões, com brigas internas, brigas externas e com as soluções possíveis de ter. Então, eu só agradeço como esse último evento, assim, né? Eu estava falando antes para o pessoal aqui, antes de começar, o resto é o silêncio, né? Agora né? O resto é silêncio. Agora a gente volta a ser um sócio, não tem nenhum cargo mais na PPS, a partir de janeiro, depois de 20 e poucos anos em todos os cargos, vai ser muito bom assistir. E a Andrea, nossa Kamala Harris, né? Nossa vice-presidente agora, então vamos assistir a nossa Kamala Harris. Né? E quem sabe, né, eu torço muito, quero deixar aqui claro, que nós tivemos, né, também, Lucas, a gente fala de racismo e também de questão de gênero, ao longo de quase 90 anos da PRS, só 3 presidentes mulheres. Né? A primeira presidente mulher foi em 2000, é um absurdo que foi a Neuza. Está na hora de termos novas presidentes mulheres e deixo aqui claro a minha vontade de que a Andrea seja um dia presidente. Eu torço muito para que isso aconteça. Tá? Agora a Andrea termina a atividade depois do meu papo político. Tá bom. Bom, vou falar como diretora científica, né, da atual gestão, e agradecer, claro, né, esse percurso foi um percurso longo, com bastante desafios, mas eu sempre falei isso, que foi tão bom contar com a disponibilidade dos colegas sempre de participar, assim, sempre que eu convidei, sempre a grande maioria estava disposta a colaborar com a PRS. Então, This Is Us, nesse sentido, sem idealizações, mas somos uma família. Que a Neida estava comentando do pertencimento. E eu senti assim, com muita gente querendo ajudar, colaborar e apoiar. Então, muito rica. E a noite de hoje não podia deixar de ser diferente. Quando eu convidei os colegas, todos com muito entusiasmo, aceitaram. E fico muito feliz também da participação, né, de quem não está aparecendo no vídeo, mas que também participou, contribuiu, enriqueceu a noite. Eu fiz uma fantasia assim que a gente estava sentado na beira de uma praia, de noite, assim, friozinho, e a gente estava assim com os cobertores enrolados e tinha uma fogueira no meio, e a gente estava contando histórias hoje, né, uns para os outros. Então, pessoal, muito obrigada por tudo, né, seguimos juntos, felizes aí com a inauguração da nova sede e vamos seguir trabalhando pela PRS, né, pela nossa sociedade. Um beijo grande para todos, uma ótima noite, um ótimo final de ano, pessoal. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo a todos.